a conexão, por conta de que a internet está um pouco oscilando aqui em Óbidos, tá? Então, quero dar boas-vindas a todos os participantes, agradecer a esse momento inicial que a professora Solange fez de abertura. E, na sequência, eu darei continuidade das atividades, depois passo a palavra para a professora Poliana. Tá? Então, em termos de momento inicial, vou fazer uma pequena introdução aqui a respeito do encontro de hoje, né? Então, o encontro de hoje, ele é o início no contexto de uma roda de mini-cursos que serão desenvolvidos no âmbito do projeto Formazon, né? Então, no sentido de que esses minicursos eles estão vinculados às ações do subprojeto de extensão Formação Científica e Tecnologias Digitais e Abordagens de Ensino, ações em colaboração Universidade e Escola, que tem como coordenadora a professora doutora Cláudia Castro, e do subprojeto de pesquisa, formação científica, formação contínua em colaboração Universidade e Escola, perspectivas de investigação em contexto amazônico, que tem como coordenadora a professora doutora Solange Ximenes Rocha. Então, as ações do ciclo são de responsabilidade do Grupo de Trabalho Colaborativo, GTC1, e esse grupo ele tem como temática central a colaboração universidade-escola. Né? Então, as ações que serão desenvolvidas no âmbito desses mini-cursos, elas visam promover encontros de grupos colaborativos com participação de colaboradores das escolas e da universidade, bem como convidados externos, com vistas a promover a discussão coletiva e aprofundamento teórico e prático por meio de socialização e trocas de experiências de pesquisa e produção de conhecimento a partir das atividades de ensino, pesquisa, projetos e eventos realizados em contexto da universidade e da escola. Além disso, as ações do ciclo visam também debater as abordagens teóricas e metodológicas sobre diferentes temáticas das diversas áreas. E, considerando esse movimento que estamos desenvolvendo, o GTC1, ao qual mencionei inicialmente, ele tem participação de professores das escolas do projeto do Formazon, de universidades externas, como é o caso da UFPA, bem como professores e técnicos da UFOP. Então, neste sentido, considerando esse momento inicial de abertura, a qual eu estou mencionando nesse momento, na sequência, para darmos continuidade às atividades, eu vou convidar a professora Poliana Sena. A professora Poliana Sena está em tela aqui, né? Ela é integrante do Grupo Formazon, é doutoranda do programa PEGEDA, doutorado em Educação na Amazônia, e ela será a mediadora do encontro, que nós temos a participação da professora Edith Costa e do professor Wendel Menezes. Então, desejo um bom encontro a todos. Uma boa noite. Obrigada, Yata. Vamos dar prosseguimento por aqui. Então, a gente vai passar inicialmente algumas orientações de como será a nossa dinâmica de encontro, né? Nosso encontro de hoje. Mas antes disso, a gente reforça que os nossos minicursos desse ciclo serão debatidos e discutidos com 3 temáticas definidas, né, em 4 datas, né? Então, a gente está discutindo hoje, no dia 15/4, né, análise textual discursiva, que foi uma temática que eu considero uma temática emergente, né, que foi uma temática também que emergiu do nosso último encontro, né, foi bastante demandada, então a gente resolveu trazê-la, né. No dia 29/4, a pesquisa narrativa será a terceira temática. No dia 13/5, a temática ainda está a ser definida. No dia 27/5, o letramento científico também será nosso último encontro de discussão. A gente também sempre registra, né, que nossos encontros estão transmitidos via Google Meet, sempre às segundas-feiras, né, e com duração de até 2 horas, né, iniciando às 19 e seguindo até às 21 horas. A gente também chama atenção para que a gente possa estar atento, né, à inscrição do ciclo, né, porque
aqui no ciclo, que vai estar disponível daqui a pouco no chat, porque vai ser um evento que vai ter certificação. Então, a gente pede para que fiquem atentos, né? Como já falamos, nosso encontro de hoje é sobre a ATD, né, Análise Textual Discursiva, e ele será debatido por dois convidados, né, professor Endel Menezes e professor Edith. E aí, ainda seguindo um pouco aqui do que a gente está falando sobre a dinâmica do encontro, cada professor, né, cada convidado tem até 35 minutos para fazer suas apresentações, né, suas respectivas apresentações. Então, o primeiro momento será esse, né, as apresentações do professor Endel, da professora Edith, e o segundo momento a gente vai abrir o espaço para que a gente possa fazer as interações, né, com quem está participando conosco, né. Então, o chat aí vai ser esse canal, a gente pede para que vocês possam colocar as dúvidas, as perguntas de vocês, que possam fazer os comentários, né, para o final das apresentações, né, para que possamos discutir. A gente também registra aqui que na condução da live de hoje temos a colaboração do grupo de trabalho colaborativo de comunicação Formazon GTC Comunicação, tá bom? Então, seguindo aqui, a gente já vai para a apresentação, né, dos nossos convidados. Convidadas de hoje, o professor Wendel Menezes e professor Edith. O professor Wendel é doutorando em Educação em Ciências e Matemática pela Universidade Federal do Pará, atualmente coordenador de projetos especiais da Prefeitura de Belém e professor adjunto do Instituto Ânima Educação de São Paulo. Já a professora Edith é doutoranda em Educação em Ciências e Matemática e mestra em Docência em Educação em Ciências e Matemática pelo Instituto de Educação Matemática e Científica IENSE, UFPA. Ela também é especialista em Psicologia Educacional com ênfase em Psicopedagogia Preventiva pela UEPA e em Educação Especial na perspectiva de inclusão na Faculdade de Piranga. A professora também é licenciada em Pedagogia pela Universidade do Estado do Pará, pela UEPA, atua como professora de Educação Infantil na Secretaria Municipal de Educação de Belém e professora de Educação Especial da Secretaria de Educação do Estado, né? Com atuação no atendimento educacional especializado na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a PAI Belém. Ela realiza estudos sobre educação especial, infância e educação em ciência, tecnologia e sociedade. Então, a gente vai iniciar aqui franqueando a palavra para o professor Endel, que será o primeiro a fazer a sua apresentação, a sua explanação, com até 35 minutos. E, na sequência, a gente já faz, a professora Edith já faz a sua apresentação, com também de até 35 minutos. Nós desejamos uma boa apresentação, um bom encontro a todos. Obrigada. Boa noite a todos e a todas que estamos aqui. Eu posso fazer minha projeção? Pode, professor, fique à vontade com a sua projeção. Certo. Eu vou tentar a tela cheia. Vocês podem me confirmar se aparece para vocês? Está aparecendo. Eu consigo ver perfeitamente. Certo. Por conta da projeção, eu não tenho acesso ao chat, nem a algumas considerações, ou quem quiser levantar a mão. Eu não sei como a organização preferiu colocar ao final as questões, não foi? Isso, professor, nós colocamos ao final. O senhor iniciará as considerações, depois a professora Edith, e ao final nós faremos as considerações, observações, comentários, perguntas, dúvidas também. Certo. Qualquer intercurso, então, tu pode me avisar, professora Poliana? Porque como não tenho acesso, se travar, ou então se não passar o slide que a gente vai falando, aí pode me comunicar e eu posso fazer a alteração aqui, tá bom? Perfeito, professor. Vou ficar atenta ao chat e apresentação, qualquer coisa, qualquer intercorrência eu aviso. Muito obrigado. Gostaria de começar agradecendo primeiro ao grupo Formazon, a professora Cláudia pelo convite. Também gostaria de cumprimentar a professora Poliana, que vai estar mediando. Vi aqui, antes de abrir a apresentação, alguns professores, então cumprimento a coordenadora do GEXA, que é o nosso grupo de pesquisa, que nós somos integrantes, eu e a professora Edith. Consideramos importante essa troca de saber entre os grupos de pesquisa, entre as universidades da nossa região. Então, fica meu cumprimento também a toda a comunidade escolar e acadêmica que está aqui assistindo. Observei que tem uns colegas, inclusive, de outros estados participando. Então, sinta-se à vontade. E, mais uma vez, agradecer ao convite. A gente espera um pouco aprofundar
sobre análise textual discursiva com vocês, tá bom? Bom, o nosso minicurso de hoje ele se chama Análise Textual Discursiva, uma tempestade de luz, um pouco inspirado em como essas etapas da análise textual discursiva acontecem pelos autores que a gente vai trabalhar um pouquinho hoje, né? Então, como a professora Poliana colocou, não vou ser repetitivo, então eu fiz biologia, estou doutorando em educação em ciências e matemáticas, mas o meu campo de pesquisa nesses últimos 10 anos tem sido os espaços não formais de educação na região amazônica. Sou integrante do grupo de pesquisa do GEXA da UFPA, que a coordenadora se encontra presente aqui também, a professora Ana Cristina, e também minha orientadora. Atualmente estou na gestão pública municipal e leciono no núcleo de educação ambiental na pós-graduação de educação contemporânea, com ênfase em educação ambiental para os professores da SEDUC aqui do estado do Pará. E algumas curiosidades sobre mim, eu sou do... Quem é daqui de Belém vai identificar essa primeira foto mais superior do Arraial do Pavulagem. Aqui embaixo é na minha atuação em comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas dos estados da Amazônia Legal, como integrante do Greenpeace, uma ONG socioambiental internacional que tem atuação também na região amazônica. Algumas curiosidades também, um hobby meu, eu gosto de jogar vôlei, meu prato favorito regional é o tacacá, e o tipo de livro que eu mais gosto é principalmente de ficção científica e distopia. E eu sou daqui de Belém mesmo, paraense. Professora Edith, consegue abrir o áudio? Consigo. Rapidinho. Sim, tudo certo. Boa noite, gente. Muito obrigada pelo convite, né, querida professora Cláudia. Nós nos conhecemos já pessoalmente, maravilhosa. Agradeço a todos, a professora Poliana, a Yata, cumprimento também, assim como o Endel, todas as pessoas aqui presentes, inclusive os professores da educação básica, que eu já vi que tem por aqui, inclusive da educação infantil, que me deixa muito feliz. Como a professora Poliana já falou, eu sou formada em pedagogia pela UEPA, atuo com a educação especial e com a educação infantil na Prefeitura de Belém. Também faço parte do GETSA, né, que é o grupo coordenado pela professora Ana Cristina, que também é minha orientadora, assim como do Endel, minha orientadora no mestrado e no doutorado. Nesse caminho que nós conhecemos, a análise textual discursiva, inclusive. E eu não preparei, assim, esses meus hobbies igual ao Endel fez. Assim, né? Eu posso dizer que eu estou aprendendo a andar de bicicleta, que eu gosto de correr, que eu amo trabalhar com a infância, sou apaixonada pela educação especial e estou aqui nesse processo junto com vocês de aprendizagem. Obrigada, Endel. Bom, como a gente vai interagir com vocês no final, mas é importante para mim, para a professora Edith, entender de onde nós falamos, quem é que está participando desse curso. Então, coloquem aí no chat, que depois eu e a professora Edith vamos ler com vocês ao final, para a gente entender o perfil do nosso público, de onde vocês vêm, quem são vocês. Então, coloquem o nome de vocês, a cidade onde está falando, põe... Como é que você chegou aqui? Você é da pós-graduação, da educação básica? Onde é que você está atuando? Para a gente construir esse minicurso mais próximo de vocês, tá bom? Então aí, vocês podem colocar, fiquem à vontade para usar o chat aí, que depois a gente vai revisar junto com vocês. Não se preocupe. Então, nosso objetivo do nosso encontro de hoje, de forma bem geral, como nós temos um curto tempo, vai ser compreender conceitos introdutórios da análise textual discursiva. Eu e a professora Edith, a gente quer que vocês saiam daqui incomodados, que vocês queiram saber mais. Sabe aquela pulga atrás da orelha? Nossa, mas eu gostaria de entender melhor, gostaria de saber mais sobre alguns conceitos que eles trabalharam durante esse minicurso. É impossível trabalhar em 2 horas toda a análise textual discursiva, então hoje nós vamos pincelar pelos principais pontos e conceitos dessa análise, para que a gente compreenda ela de uma forma completa, mas que vocês saiam daqui com o interesse de aprofundar onde vocês tiveram mais dúvidas ou interesse, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender da análise textual discursiva, ou mais conhecida como ATD, é que nas nossas pesquisas, a análise de dados é uma coisa séria e precisamos de comprometimento com a pesquisa. Então, logo, a gente precisa de rigor na nossa pesquisa.
Como a professora Edith colocou, foi durante o meu mestrado que eu tive um incômodo, né? Quando eu cheguei no processo de análise dos meus materiais, né, das minhas fontes de evidência que eu tinha, eu trabalhava com entrevista, com alguns materiais didáticos e até alguns documentos, eu sentia a necessidade de ter uma metodologia, de ter um processo de análise que me desse segurança no que eu estivesse fazendo. Então, lá no nosso grupo de pesquisa, nós trabalhamos durante um semestre diversas metodologias de análise. Análise do discurso, análise textual discursiva e análise do conteúdo. Então, foi esse primeiro momento que eu entendi que a análise textual discursiva, ainda bem de forma inicial, era o que se aproximava dos objetivos que eu estava querendo na minha pesquisa. Foi quando eu e a professora Edith, a gente entrou nessa aventura, né, de entender melhor como funcionava a análise textual discursiva e de quanto ela dá segurança naquilo que a gente está fazendo, né? Enquanto ela nos coloca no sentido de propriedade, ela norteia o nosso processo de análise e ela faz com que isso tenha um caráter de rigor e um comprometimento, né? Um cuidado com a nossa pesquisa. Então, ela permite que a gente tenha um rigor, uma sistematização, mas que, ao mesmo tempo, a gente não fique preso à análise, que seja um manual, mas que ela permita o pesquisador se envolver com o material que ele está trabalhando e, principalmente, respeita o rigor e dá segurança ao pesquisador para aquela análise que está sendo desenvolvida. Lembrando que ela pode ser desenvolvida em trabalhos de congresso, em dissertação, tese, em artigos. Então, é por isso que ela tem sido amplamente divulgada no Brasil e tem se cristalizado nos programas de pós-graduação da região amazônica, certo? E ela vai buscar justamente superar essa livre interpretação dos dados, porque a forma como eu vinha trabalhando os dados, ele estava muito livre, e eu queria essa sistematização, eu queria que ele tivesse um certo rigor, que ela fosse séria e que tivesse esse comprometimento. Então, a TD, ela conseguiu suprir essa necessidade que eu tinha, de superar essa livre interpretação dos dados, né? A análise textual discursiva, ela vai permitir também que, ao final dela, a gente construa uma produção de novas compreensões sobre o fenômeno que a gente está trabalhando. Então, embora pareça que o fenômeno ele mereça ser interpretado, discutido, debatido, ele permite, a análise textual discursiva, ela permite a gente olhar para aquele fenômeno de uma outra maneira. E essa outra forma de criar o caos nesse material que a gente vai falar para vocês aqui, surge, né, os pontos de luz, né, essas novas compreensões. Então, é olhar para esse fenômeno buscando novas compreensões do que é investigado. E a TD ela tem permitido cada vez mais uma comunicação válida e consistente. Como a gente consegue observar, ela tem crescido nos programas de pós-graduação em educação em ciências, educação e ciência e tecnologia da nossa região, principalmente aqui no estado do Pará. Um levantamento bem breve que a gente tem realizado, eu, a professora Edith e o professor Sebastião, acho que está por aqui também nos assistindo, é que ela tem se cristalizado como uma metodologia de análise nas nossas pesquisas. Bom, a ATD ela é uma metodologia de análise de informações de natureza estritamente qualitativa, que ela tem como objetivo essa produção de novas compreensões sobre fenômenos e discursos. Ela vai beber principalmente na fonte no interpretação, da hermenêutica, ela trabalha com elementos da linguagem, com elementos da significação, da leitura, da discussão. Então, todos esses fenômenos estão embebidos durante a análise textual discursiva. Bom, essa apresentação ela foi baseada principalmente, eu não sei se vai estar focando para vocês aí, nesse livro aqui, da professor Roque Moraes e Maria do Carmo Galhazzi, certo? E nos artigos que nós enviamos previamente. Um artigo é sobre análise textual discursiva e um outro seria a aplicação dela, a aplicabilidade. Um artigo utilizando a análise textual discursiva aqui da nossa região amazônica. A análise textual discursiva, ela trabalha principalmente com textos ou gênero de textos com análise textuais. E ela está entre a análise do conteúdo e a análise do discurso. É por isso que durante a ATD vocês vão observar elementos que se parecem com a análise do discurso e com a análise do conteúdo. Inclusive alguns conceitos. Por exemplo, o conceito de corpus, que os autores eles utilizam o mesmo da análise textual, análise do conteúdo, a mesma palavra, né? Mas no outro contexto. Então, durante a análise textual discursiva, vocês vão observar
referências também, elementos que lembram a análise do conteúdo ou análise discursiva. Para os autores, ela se encontra no limiar entre os dois, com elementos dos dois, mas é uma análise nova, é uma análise que surge, uma análise emergente, com característica própria, mas que está envolvida com elementos da análise do discurso e também da análise do conteúdo. Então, seria entre essas duas tipologias de análise. Lembrando que a análise do conteúdo e a análise do discurso estão mais voltados principalmente para autores franceses, enquanto a análise textual discursiva, o professor Roque Moraes e a professora Maria do Carmo Galhazzi são autores brasileiros. De forma que a análise textual discursiva ela pode ser dividida em 3 momentos, que seria a desmontagem do texto ou unitarização. O segundo momento de análise seria o estabelecimento de relações ou categorização, que são as categorias iniciais, intermediária ou categoria final. E o terceiro seria captando os emergentes, ou comunicação, e o que a gente mais gosta de usar é o metatexto. Embora ele tenha sido colocado de uma forma linear aqui, esse processo acontece de forma cíclica, e a todo momento ele é um processo organizado e autossistemático, né? Então, ele acontece de forma cíclica a todo momento. Então, tem hora que eu tenho que voltar para desmontagem, hora que eu vou rever minha categorização, hora eu vou refletir sobre o meu metatexto. É ir e vir nesse processo da análise textual discursiva. Bom, um elemento importante da análise textual discursiva é escolher as minhas fontes, né? Então, eu posso... o que eu quero investigar? Entrevistas, material didático, documentos, leis, questionários, que isso formaria o meu corpus, né? Lembrando que depois a gente vai falar melhor cada uma dessas partes, dando exemplo, tá, pessoal? Não se afobem ainda, fica tranquilo. Então, esse corpus, que seria esse material inicial que eu tenho, é um conjunto de documentos que eu posso ter. Então, pode ser entrevistas, eu posso analisar legislação, eu posso analisar questionários, eu posso analisar material didático, eu posso analisar desenhos, eu posso analisar... O que mais que eu posso analisar? Eu posso analisar redes sociais, publicações nas redes sociais. Então, tudo isso vai se concretizar nesse conjunto de documentos, seria o meu corpus. Produções escritas, em geral, que pode abranger imagens ou outras expressões linguísticas. Lembrando que a análise textual discursiva, ela avança conforme as nossas pesquisas avançam. Então, se você me perguntar assim, há 5 anos atrás ou 4 anos atrás, eu posso fazer análise textual discursiva com imagens? Provavelmente eu não saberia responder. Ou com documentos, porque não tinham pesquisas na área ainda com esse tipo de material. E conforme as publicações elas foram avançando no sentido de mais publicações utilizando desenhos, utilizando documentos, utilizando entrevistas, a própria análise textual discursiva ela foi avançando junto com as nossas pesquisas. Então, hoje a gente já encontra a TD em diversas fontes de evidência, né? Em produções escritas, com imagens e outras expressões. Esse corpus que eu tenho, ele pode ser produzido especialmente para pesquisa. Então, no caso, eu produzi um questionário, eu produzi um formulário, eu vou aplicar. Ou pode ser de documentos já existentes, como no caso de legislação, de material didático feito por outros professores, né? Então, eu posso ter, ou eu produzo para pesquisa, ou eles já são pré-existentes, esse corpus. Então, o corpus, ele seria meu dado da pesquisa, são os meus dados. Os autores eles vão trazer um ponto de reflexão para a gente que o texto em si ele não carrega um significado para serem apenas identificados. Eu não vou lá buscar identificados, mas ele traz significantes, exigindo que o leitor, o pesquisador, construa significados a partir de suas teorias e pontos de vista. O mesmo material que eu tenho, sendo analisado por diferentes pesquisadores, em diferentes contextos, ele terá, provavelmente, significados e resultados diferentes. Porque a forma como eu avalio envolve muito do pesquisador que está impregnado durante aquele processo de análise. Envolve a teoria que eu estou acostumado a trabalhar, envolve o óculos teórico que eu vou estar utilizando sobre esse material, e envolve significados pessoais e de vivências do próprio pesquisador quando ele está debruçado sobre esse material. Então, eu posso analisar o mesmo documento numa perspectiva
E a professora Edith pode observar o mesmo documento em uma outra perspectiva, utilizando diferentes autores, utilizando uma vivência única de vida dela, né, que exige autores, discussões, prática pedagógica, e tudo isso influencia nesse significante, nesse texto que vai sair durante a análise textual discursiva. Então, há uma impregnação do pesquisador durante o processo de análise textual discursiva. Então, como eu vou delimitar o corpus? Então, quando a gente faz pesquisa, normalmente a gente consegue coletar muitos materiais, né? Então, a entrevista que dura 3, 4, 5 horas, aquele documento, aquela legislação de 300 páginas, aquela base nacional comum curricular enorme, de diversos anos e faixas etárias. Então, é muito material. Então, como eu vou delimitar esse texto? Como eu vou delimitar esse corpus? Ele vai depender justamente do meu recorte de pesquisas, dos critérios que eu vou adotar e critérios de saturação que eu posso aprofundar durante a minha análise. Então, é sempre estar voltando. Quais são minhas perguntas que eu tenho para responder nessa investigação? O que eu quero investigar? Quais são os meus objetivos? Isso vai ajudar a fazer o recorte da pesquisa e, principalmente, criar critérios de exclusão e inclusão do meu material, para que eu possa reduzir esse material do corpus para trabalhar só com aquilo que está dentro do meu recorte de pesquisa e dentro dos meus objetivos de investigação. E após eu construir esse corpus delimitado, tirar as arestas, né, aparar as arestas, tirar o que está sobrando, que está longe dos meus objetivos, que não está dentro do meu campo de investigação, que não se encaixou do meu recorte, e aí, a partir desse texto, desse corpus delimitado, que eu vou começar o ciclo de análise. Então, por exemplo, eu posso fazer uma entrevista, a entrevista durou 3 horas, eu vou fazer a transcrição da entrevista, e de uma forma mais geral, antes de começar a análise, eu posso destacar, por exemplo, quando a professora se aprofundou sobre uma vivência dela, uma prática pedagógica, que não estava ligada ao meu campo de investigação. Então, eu posso tirar essa parte, delimitar o meu corpus para começar a análise. Então, a primeira etapa seria a desconstrução do texto, ou a unitarização, que é esse processo de desmontar o texto, destacando os elementos principais, ou os elementos constituintes. Então, a partir do meu recorte, a partir dos meus objetivos, a partir do meu referencial teórico, eu vou começar a desmontar meu texto. Então, vou começar a destacar elementos que são importantes para responder àquela minha investigação, ou que me salta aos olhos, ou que para mim pode ter sentido durante a minha investigação. Não se preocupem que eu e a professora Edith vamos colocar vários exemplos ao longo da nossa apresentação de como fazer essa desconstrução e unitarização. Então, agora é só o momento da gente entender esses conceitos que os autores vão trazer para a gente. Durante o processo de desconstrução e unitarização, é o próprio pesquisador que decide em que medida ele vai fragmentar o texto. Então, tem pesquisador, durante o processo de análise, que gosta de marcar, por exemplo, no texto ou como relevante, frases de 1 a 2 linhas, outros que são parágrafos, outros que são elementos, outros pesquisadores que gostam de destacar conceitos específicos. Então, depende do próprio pesquisador, visando seu objetivo, referencial teórico, recorte da pesquisa que ele quer analisar e como ele vai fazer a interlocução com o referencial teórico dele mais lá para frente, quando a gente for discutir. O professor Roque Moraes e a professora Maria do Carmo Galhazzi, eles vão colocar esses exemplos de unidades de análise. Então, eu tenho um texto 1, pode ser um documento, uma legislação. Cada vez que eu for colocando e marcando o que me salta aos olhos durante a pesquisa, que está ligado com meus objetivos, com o meu recorte de pesquisa, eu vou dar um número para ele. Então, esse texto 1. Então, tudo que eu marcar aqui vai ser 1. 1.1, 1.2, 1.3, porque depois eu sei de onde eu tirei aquele fragmento, aquela unidade de análise. Então, um documento 2, então todo vai ser 2, 2.1, 2.2. Agora, quando nossas pesquisas avançam, existem outras formas de codificação dos materiais, que nós vamos mostrar para vocês, que a gente considera, inclusive, mais pertinente para usar nas nossas pesquisas. Durante o processo também de desconstrução e unitarização, as categorias podem ser definidas a priori ou construir categorias a partir das análises, né, que seriam as categorias a posteriori.
Então, eu posso começar minha pesquisa, posso começar meu processo de análise, já tendo ideia das minhas categorias por conta de pesquisas anteriores. Então, eu posso investigar, eu, por exemplo, que trabalho com tipologias de espaço, né? Espaço formal, não formal e informal. Então, eu posso começar meu processo de análise querendo entender a relação de cada uma. Então, a minha categoria a priori seria o formal, não formal e informal. Ou não. Ela pode surgir depois, durante as análises, conforme processos de aproximação, que a gente vai comentar mais lá para frente, surge uma categoria, emerge uma categoria. Então, a categoria a posteriori, que surge durante o processo de análise. Nesse processo de unitarização, nós vamos entender que nós temos que fragmentar os textos e codificar cada unidade. Então, tirar partes importantes do texto que saltam aos olhos, né? E codificar. Então, da onde eu tirei? Eu vou colocar um código. Falaremos daqui a pouco também. Eu posso reescrever essa unidade. Então, por exemplo, se ficou muito grande essa unidade que eu demarquei, um parágrafo inteiro, eu posso reescrever esse texto com as minhas palavras enquanto pesquisador. Então, reescrever o sentido daquele texto, sem mudar a ideia que aquele texto tinha, claro. E o terceiro, atribuição de um nome ou título para cada unidade. Falaremos também. Eu posso atribuir um nome, um título para essa unidade, porque facilita no processo de identificação durante a análise textual discursiva. Para eu fazer tudo isso, essa desconstrução e essa unitarização, eu tenho que me envolver e me impregnar com o meu material. Então, eu tenho que ler e reler várias e várias vezes o material que eu estou trabalhando, esse corpus, né? Essas fontes que eu estou trabalhando. Porque tem que ir processo de envolvimento e de impregnação do pesquisador com esse material. Ler e reler, ler e reler. Então, os autores falam que é se impregnar do material, é se envolver com esse material. Porque isso vai possibilitar o caos. O caos, essa tempestade, né, que os autores chamam, eles vão dizer que as categorias que emergem, o novo conhecimento, ele surge a partir do caos. Quando eu tenho um texto bonitinho, todo escrito, e eu tento identificar os sentidos e significados dele, eu tenho, de acordo com os autores, uma visão reduzida sobre o que o texto pode me dizer. Mas a partir do momento que eu desconstruo o texto e gero caos nele, que eu misturo ele todo e vou buscando os pontos de luz, usando palavras dos autores, é que surge esse emergente, esse novo conhecimento, essa nova visão sobre o processo ou sobre o fenômeno. Então, é durante o caos que eu vou causar no meu material que vai surgir esse novo conhecimento, esse novo processo, essa nova forma de olhar para o mesmo fenômeno. Então, o caos é importante, né? É preciso desestabilizar a ordem estabelecida, desorganizar o conhecimento existente para que a gente possa ter esse processo de luz, esse processo de entender o fenômeno numa outra perspectiva. Então, tornar caótico o que era ordenado. Então, pegar aquele documento que está todo escritinho em páginas, dividido em categorias, dividido em seções, então eu vou desordenar ele todo. Eu vou pegar o que me chama mais atenção e depois eu vou misturar tudo. Eu vou tornar caótico, eu vou desordenar o texto. Então, o texto, quando eu lia, tinha considerações que estavam no final dele e tinha processos que estavam na introdução. Quando eu torno caos, eu já não sei mais o que estava em cima, o que estava embaixo. Eu sei de onde eu tirei, mas eu não sei a ordem, né? Então, eu vou causar a desordem nele. E aí depois eu vou tirando com calma e organizando. E essa nova reorganização é que causa essa nova visão sobre o fenômeno que eu quero investigar. Então, esse processo caótico, para depois ser ordenado de novo, ele abre o espaço para uma nova ordem à custa da desordem. Então, o raio de uma tempestade só é possibilitado pela formação de um sistema de nuvens em permanente agitação e movimento. É por isso que a nossa apresentação de hoje se chama a partir de uma tempestade de luz. É durante a tempestade, é durante o caos que eu vou causar no meu material que surge o raio, a luz. Essa nova visão sobre o fenômeno, sobre o processo, sobre o que eu estou investigando. A desordem é a condição para a formação da nova ordem, de novas ordens, né?
Depois que eu consegui destacar o que é mais importante na minha pesquisa e causar o caos, misturar essas unidades de análise, eu vou agora estabelecer relações, o que se parece entre elas. Seria o processo já inicial de categorização. Então, é um processo de comparação constante entre as unidades de análise definidas no momento inicial, levando ao agrupamento de elementos semelhantes. Quando eu tenho um documento, por exemplo, de 500 páginas, e eu destaco as unidades de análise, né, em elementos menores, e depois eu provoco o caos nele, a desordem, não sei mais o que é início e o que é fim durante dele, eu vou, por exemplo, puxar essas unidades e vou começar a agrupá-las agora por semelhanças, por elementos semelhantes, lembrando, claro, de acordo com o meu objetivo e meu recorte de pesquisa. A partir do momento que um punhado, né, de elementos semelhantes, eles se agrupam, eu tenho ali o início do processo de categorização, que são elementos próximos. Eu posso ter um outro bolinho aqui com outros elementos que se aproximam. Então, eu tenho uma outra processo de categorização, que é uma outra categoria. Essas categorias elas podem ser iniciais, primárias ou secundárias. E as propriedades delas podem ser homogeneidade, exclusão mútua, não necessária e o desafio holístico. Tá, essa parte aqui a gente vai colocar principalmente que um mesmo elemento ele pode estar em mais de uma categoria. Então, não necessariamente ele exclui, como, por exemplo, a análise do conteúdo. Se eu ponho uma unidade numa categoria, ela só pode ser usada nela. Na análise textual discursiva, não. Eu posso usar o mesmo elemento, claro que justificando porque ele se encontra em mais de uma categoria. Embora a análise textual discursiva ela também coloque em categorias, né, em caixas, os meus elementos, todos eles estão ligados numa visão holística, porque eles, embora estejam separados, eles têm relações, diálogo entre eles, as categorias dialogam entre elas, e todas elas juntas, nesse diálogo, respondem à minha inquietação de pesquisa, ao meu problema, aos meus objetivos. Então, durante o processo de categorização, é também que a minha teoria, que a minha vivência, ela vai começar a aparecer nesse processo. Que aí a gente vai estar falando de, depois que essas categorias são formadas, eu vou colocar esses elementos teóricos, esses elementos de vivência, de prática pedagógica, que podem dialogar, claro, com a minha pesquisa. Eu vou estar começando a construção de um elemento que se chama o metatexto, que é a construção de um texto a partir de textos anteriores. Não se preocupe, a gente vai citar vários exemplos. Então, por exemplo, aqui, já o primeiro, né? Eu posso ter 3 elementos de análise. Então, esse mais no topo seria eu aplicando uma entrevista. Então, é onde eu produzo o material que eu quero investigar. Então, eu vou entrevistar, por exemplo, professores da educação básica sobre a vivência deles na região amazônica. Então, eu vou entrevistá-los. Uma segunda fonte de evidência que eu posso ter aqui pode ser uma legislação que fala sobre isso, que é importante de eu investigar, que tem relação com essa vivência dos professores na região amazônica. Uma outra fonte de evidência são produtos didáticos que foram produzidos por esses professores em momentos anteriores. Então, eu tenho 3 elementos que eu quero analisar. Então, eu vou fazer a triangulação entre eles, né? E eu vou transformar eles em texto. Então, eu vou fazer a transcrição desse material, ou então eu vou pegar o material na íntegra para fazer a análise. Lembra que eu falei que a gente tem que fazer um breve recorte antes da análise? Então, eu vou recortar aquele material que está fora do meu objetivo ou está fora do meu campo do que eu quero investigar nessa pesquisa. Aí eu fiz o recorte dele, do corpus. E aí ficou esse corpus, esse texto que eu quero investigar. E eu coloquei 3 cores diferentes, que é para a gente lembrar de onde foi que a gente tirou aquela unidade, aquele texto. Então, eu tenho aí os 3 elementos, né? Cada um de uma cor. Eu vou fazer a unitarização, eu vou destacar o que é importante em cada um deles. Então, depois que eu destacar, eu terei vários elementos do mesmo texto, em fragmentos menores desse texto. E aí eu vou causar desordem. Lembra que a ordem surge a partir da desordem, a tempestade que surge a luz, o raio? Então, eu vou desordenar esse texto. Eu vou causar o caos. Então, o texto está, abre aspas, bagunçado, né? Ele está um caos.
mas a gente consegue identificar da onde saiu esse fragmento. Depois que eu causei o caos, eu vou querer agrupar o que se parece, o que é semelhante, que está ligado com o meu objetivo, com a minha pergunta, com o meu referencial. Então, eu vou começar a agrupar o texto. Então, eu percebi que alguns elementos ficaram próximos, eles eram semelhantes uns aos outros. E, olha, eu observei esses elementos, essa proximidade. Então, essa parte inicial de juntar os elementos. E eu posso juntar mais um pouco, eu vi ainda que eu posso juntar mais um pouco ainda. Então, o que eu vou fazer? Olha, eu identifiquei esses elementos e eles se pareciam, ficou assim agora. Por semelhança, né? Esse agrupamento. E eu vou querer juntar mais um pouco. Aí eu juntei o vermelho com vermelho, o amarelo com amarelo, o azul com azul, o laranja com laranja. E nesse momento, é o início do processo de categorização. E agora eu venho com o meu referencial teórico e com a minha vivência para dialogar com esse material. Então, esse rosa aí, ó. Então, é o referencial teórico que eu trabalho, é a minha vivência que pode dialogar com o que está sendo debatido enquanto pesquisador. E aí eu tenho a formação das minhas categorias. Então, eu tinha um texto, eu fragmentei o texto em partes menores, eu causei o caos, eu agrupei os textos, eu coloquei agora o referencial teórico junto com a minha vivência, que estava o tempo todo trabalhando, mas agora eu fiz isso de uma forma mais efetiva, e eu consigo observar agora as minhas categorias. Então, vamos refletir um pouco sobre esse corpus, né? E refletir um pouco sobre esse processo ainda, trazendo alguns exemplos? Vamos lá. Então, eu dou continuidade aqui para a gente reforçar um pouco, compreender a partir daquilo que o Wendel falou também, de forma muito coerente sobre o que é análise textual discursiva, não é? Eu já dei uma olhada aqui no chat, nas pessoas que estão aqui, eu já vi que tem muita gente que está fazendo mestrado, doutorado. Então, assim, o quanto isso é importante para a gente, não é? Para aprender como fazer, tirar as dúvidas, e entender um pouco mais de como se dá esse processo da análise textual discursiva. E assim, o Wendel apresentou esse passo a passo, que não seria bem um passo a passo, mas assim, toda essa logística, né, da análise textual discursiva, todo esse processo que se dá nessa tempestade de luz, como ele falou, que é como Moraes Galeazzi nos apresenta. E aí, quando a gente começa a fazer, aí as dúvidas começam a surgir, não é? Como que eu vou desenvolver isso? Como que eu vou escolher o corpus da minha pesquisa? O que é isso? Então, Moraes Galeazzi vem logo falando o que é a importância de escolher, né, esse corpus de pesquisa. Você tem a sua pergunta, você tem o seu objetivo geral, ali seus objetivos específicos, e você precisa construir esses dados, assim como o Wendel falou. Então, o que seriam esses corpos? São essas produções que expressam diversos discursos, não é, sobre diferentes fenômenos que podem ser lidos, descritos e interpretados, correspondendo a uma multiplicidade de sentidos possíveis. E é o Wendel que vai passar aí para mim. Obrigada. Olha, ficou repetitivo aí, Wendel. Tá. Então, o Wendel já falou um pouco sobre isso, né? Que esse corpus ele pode ser produzido por nós, pesquisadores. Então, nós vamos à sala de aula, vamos fazer entrevistas, vamos desenvolver atividades com os nossos alunos de diferentes níveis de ensino. Temos ali vários áudios, então nós vamos fazer a transcrição desses áudios, a transcrição dessas aulas. Vamos ter os nossos registros de observação, depoimentos, entrevistas, cartas, ou seja, tudo aquilo que a gente vai produzir e vai transformar em textos, que é para a gente poder analisar, né? Você não vai analisar os áudios, não é o áudio que vai ser o seu corpus de pesquisa, vai ser a transcrição dos seus áudios. Então, é uma questão importante você delimitar bem o que é esse corpus, e o corpus, na análise textual discursiva, sempre é um texto, né? Ou então, ele pode passar ainda. Ele pode ser também documentos já existentes, como ainda apresentou diferentes exemplos, não é? Por exemplo, eu quero fazer uma revisão sistemática de literatura sobre algum tema da minha área. Aí você pode selecionar ali
teses, dissertações, artigos de revistas, trabalhos em eventos científicos, a própria BNCC. Então, tem vários documentos que já estão prontos, documentos, às vezes, da própria escola em que você está pesquisando, e eles também podem se constituir como seu corpus de pesquisa. Pode passar, amigo, por favor. E aqui eu trago um exemplo, né, de um capítulo que eu publiquei recentemente no livro de análise textual discursiva, que acredito que vocês conhecem, né? É um livro, um e-book proveniente do curso, que é oferecido pela professora Valéria Marcelino e pelo professor Arthur. Eu digo assim que é um curso em que você realmente aprende na prática a como fazer análise textual discursiva. Por exemplo, aqui a gente tem um tempo de 2 horas para conversar sobre isso, não tem como a gente tirar todas as nossas dúvidas, aprender a fazer, de fato, uma análise. Então, eu recomendo muito quem puder fazer esse curso. A professora Valéria falou que possivelmente vai ofertar um em junho deste ano. Então, é uma excelente oportunidade assim, para estar aprimorando essa prática de fazer análise textual discursiva. E aqui eu trago um pouquinho de como que acontece esse processo de análise textual discursiva, como foi que ele foi desenvolvido aí. Então, o primeiro exemplo desse artigo é o que eu constituí como corpus aí. Nesse artigo, por exemplo, né, para fazer essa pesquisa aí, que era o que eu queria saber, o que relatos de professoras da educação infantil revelam sobre a sua docência na educação infantil? Eu tinha uma pergunta. Então, para responder essa minha pergunta, inspirada pela participação na disciplina da professora Terezinha e da professora Franci, volta lá, amigo, por favor. Nós fizemos uma carta, né? Nós pedimos para a professora da educação infantil escrever uma carta e também fizemos 2 perguntas para elas. Aí pode passar. E então, as respostas a essa carta e as perguntas foi o que nós tínhamos como corpus de pesquisa. Esses 2 textos, como vocês podem ver, né? A carta era essa mais uma outra, e as respostas. Então, a gente tem... nós tínhamos umas 5, 6 páginas de texto para analisar. Ok. E um outro exemplo foi desse artigo que foi para o CIACS, que é um evento importante da nossa área de educação científica, né, sobre educação CTS, em que eu desenvolvi atividades lúdicas com crianças da educação infantil, pode passar ainda, e eu tive como corpus o quê? Os diários de campo, que foram as minhas anotações sobre tudo o que aconteceu na sala de aula, sobre as minhas interações com as crianças, e aí eu fui construindo esse texto, não é? E também a transcrição das aulas, dos áudios das aulas. Eu coloquei os gravadores lá pela sala, e aí depois eu escrevi tudo isso, que tinha a minha fala pelo meio também, e tinha a fala dos sujeitos da minha pesquisa, que eram as crianças. Então, fiz toda essa transcrição, pronto, tenho exemplos de corpus aqui para dar para vocês. Ok, o Wendel já explicou esses 3 pontos, esses 3 momentos importantes da unitarização, que é a fragmentação dos textos e codificação da unidade, a possível reescrita de cada unidade, né, de modo que ela assuma um significado, e a atribuição de um nome ou título para cada unidade. Pode passar ainda, por favor. Então, assim, para que utilizar... O primeiro ponto que ela coloca lá, né? Fragmentação de textos e codificação de cada unidade. Então, para que utilizar códigos? Moraes e Gallese vem responder isso, que o pesquisador saiba em cada momento quais as unidades de contexto que deram origem a cada unidade. O Wendel falou em caos. Imagina você ter esse caos, fragmentar seu texto em vários pedacinhos ali e, de repente, não saber de onde você tirou aquilo. Então, para isso, a importância fundamental de você ter bem delimitado um código. Então, eu digo assim, que na análise textual discursiva, primeiro, você delimita bem esse seu corpo de análise, né? Se precisar fazer um recorte, você faz um recorte, se tem excessos, você tira. Eu fiz entrevista, mas, poxa, a entrevista nem vai me servir de nada, não vai atingir meu objetivo, eu já sei, não deu certo, eu acho que só a transcrição dos áudios na aula é o que eu vou precisar. Não tem problema retirar, então você está delimitando seu corpus. Ok, definiu isso.
Outra questão é dar os códigos, né? Escolher um código. Então, pode passar, por favor, Ender. Então, o que é que os autores falam? Primeiro, você atribui um número ou letra a cada corpus. Então, por exemplo, eu tenho aqui exemplos de corpus. Artigo, diário de campo, documento e a fala da professora Valéria, uma professora lá que participou da minha pesquisa. E o texto 1. Então, eu já dei aí um código para o artigo, só um instantinho ainda. Para o artigo, eu dei a letra A, para o diário de campo, eu dei DC, para o documento D, e assim, professora Valéria, PV, ou se eu quiser simplesmente chamar de texto 1 para algum texto, também chamo. E aí, o segundo passo, né, você definiu, essa letra aqui, esse número que eu vou escolher para o código. Então, agora eu vou atribuir um número ou letra para cada unidade de análise construída a partir de cada texto. Aí eu tenho a unidade empírica lá no meu texto que eu marquei é a 1. Então, eu vou artigo em primeira unidade empírica ou unidade de significado. Aí o diário de campo é o símbolo DC, mas é a unidade 20. Estava lá pelo meio, eu marquei, é a 20. É o documento. Então, é o D e é a unidade empírica 5. Foi a quinta unidade que eu encontrei naquele documento. Da professora Valéria. Foi a 10ª unidade que eu encontrei. Existem mais 9 para ali, mas aí eu marquei essa daqui a 10. Só um exemplo mesmo de como isso vai, né, se apresentando no texto. Ou então, texto 1, a 15ª unidade de análise, unidade empírica, eu marco 1.15, né? Ou então, a gente tem uma outra organização de código, como o Wendel falou, né, que é algo mais, assim, que a gente vai avançando com a nossa pesquisa. Então, por exemplo, ali eu dei o exemplo das cartas para vocês, não é? Então, eu tinha a carta de 2 professoras, a Lia e a Marie. E aí eu criei o código, eu vou identificar C de carta, L, a inicial do nome da professora, o E de unidade empírica, se eu quiser chamar isso, ou de unidade de significado, unidade de sentido, que são formas como eu posso chamar para esses pequenos fragmentos, né, esses pequenos significados do texto, e o número da unidade empírica, que é a posição em que aquele fragmento está naquele texto que eu estou analisando. Pode passar, por favor. Então, um exemplo. Eu tenho aqui um trecho da carta da Marie. Então, da Marie ou da Lia, não lembro muito bem. Mas aqui está o texto de um dos sujeitos. Então, eu vou fazer essa unitarização. Como é? Vou pegar meu texto, vou lá no Word, no PDF, ou eu gosto de imprimir, marcar, e vou marcar mesmo aqui, grifar com marca-texto, da forma como eu escolher, como achar melhor para mim, né? E aí eu vou... aqui a professora Marie, eu vi que ela tem uma fala dela, que ela está falando sobre a valorização da formação continuada. Aí, pode avançar, por favor, Ender? Aí eu dei um código, carta... Marie, unidade empírica 06. Aqui eu acabei fazendo um recorte a partir da 6ª unidade. Isso significa que tem carta antes, tá? Tem texto da carta anterior a esse aqui, outros parágrafos, em que eu já havia identificado outras unidades empíricas, no caso, a unidade 1, a unidade 5. Aí aqui eu segui, pode avançar ainda. Aí aqui eu segui marcando outras unidades. Aqui, carta, unidade empírica 07. Eu dei um título. Que a professora está falando da importância da busca autônoma de formação da busca autônoma por formação. Nessa outra unidade empírica 8, ela vê burocracias no processo que atrapalham a formação continuada. Já em outro trecho aqui, eu vejo que a professora está falando que essas burocracias, novamente, né, atrapalham esse processo, essa formação continuada. Ou seja, eu vou identificando esses trechos e eu vou dando títulos para eles, assim como vocês estão vendo. Então, é bem nesse sentido que a gente vai construindo essas unidades de análise. É assim, marcando o texto. Aqui eu trouxe um pequeno parágrafo com várias unidades, mas às vezes a gente encontra um pequeno trecho ou passa uma página inteira e não vê nada. Então, isso é muito subjetivo também, vai muito dos seus objetivos de pesquisa, da sua questão, para você poder delimitar
essa unitarização. Pode avançar ainda, por favor. E também, essa questão aqui que eu trago da unitarização teórica é uma questão que eu achei muito interessante, que eu aprendi lá no curso com a professora Valéria Marcelino, que é fazer também a unitarização teórica. Quando você está nesse processo de unitarizar, de identificar os sentidos do texto, aquilo que se mostra para você, sendo a ATD fenomenológica também, às vezes você vai já vendo relações com algum referencial teórico que você tenha lido, que você já conhece, né, e vai buscando as relações. Ou então você não encontra nenhuma, a princípio, nossa, vi quem é que fala de formação de professor na educação infantil, não sei, vou buscar essa referência. Então você pode ir buscar também e você pode fazer essa unitarização teórica. Há momentos em que eu, por exemplo, quando faço, ponho códigos, outros não, apenas para me organizar mesmo. E aí vocês vão ver mais adiante que eu uso tabelas para organizar as unidades empíricas, e às vezes lá na frente eu já ponho, em tal referência fala sobre isso, Paulo Freire fala sobre isso aqui que a professora está falando, Sean fala sobre esse ponto, então eu já vou relacionando. Então, essa unitarização teórica é algo que você também tem a favor, e depois vocês vão ver que na produção do metatexto isso faz toda a diferença no seu processo de escrita, desse novo, né, que emerge. Pode passar ainda, por favor. Então, esse processo de unitarização, né, ok, é isso, você marca essas unidades, dá um código, dá um título, reescreve se for necessário, e aí você tem aquele caos, várias unidades empíricas, vários trechos destacados que falam sobre inúmeros assuntos. Então, como o Endo falou, você vai agora reunir os semelhantes, pode avançar, por favor, vai reunir os semelhantes e criar, e vai começar a definir essas categorias. E as categorias, elas podem ser a priori ou podem ser categorias emergentes. Pode passar, por favor. E aí a gente tem essas categorias a priori, por exemplo, para dar um exemplo aqui, né? A categoria a priori, ela normalmente é aquela construção que o pesquisador elabora a partir já de uma teoria. Então eu trouxe um exemplo. Eu estou fazendo uma revisão sistemática de literatura sobre a educação CTS na educação infantil. E aí eu busquei várias bases de dados e tenho documentos pré-existentes já para analisar, como teses, dissertações, artigos, trabalhos científicos, né, apresentados em eventos. Então, eu tenho uma categoria já a priori, que é identificar que princípios da educação CTS estão presentes nesses artigos, né? O que é que se mostra ali desses princípios nessas práticas com formação de professor, práticas em sala de aula. E aí eu tenho, com base em alguns autores, como Auler, Santos e Chinetti, Strider e muitos outros, que alguns princípios dessa educação. Então, eu já vou ali com aquela minha, vamos dizer assim, caixa teórica, né? Eu quero ver que princípios de formação cidadã se mostram, de tomada de decisão, de interdisciplinaridade, de problematização, de contextualização, e eu vou com essa minha categoria a priori pronta para buscar essas respostas. Pode passar, por favor, ainda. Então, quando eu tenho contato com esses textos, eu tenho eu vou identificando, esses trechos aqui dessa dissertação 2, unidade empírica, 05, 020, elas estão falando sobre participação. Aí eu vou juntando as caixinhas. Essas daqui falam sobre interdisciplinaridade. Aqui está falando sobre contextualização, aqui sobre dialogicidade. Então, eu vou identificando esses pequenos fragmentos que trazem um significado, que nesse contexto é para falar sobre esses princípios da educação CTS, ou seja, dentro daquela categoria, e aí eu tenho os resultados, a construção de uma categoria a priori. Pode passar, por favor, ainda. Que é princípios da educação CTS emergente nas pesquisas. E uma categoria emergente, ela surge ali, a partir da análise desse corpus, que é o exemplo do artigo que está no livro organizado pela professora Valéria e pelo professor Arthur, que é uma análise discursiva sobre ser professor da educação infantil. Então, aqui nessa tabela, vocês vão vendo que eu coloquei
como eu organizo já as unidades empíricas, ou seja, fiz a seleção, né, lá no texto, igual como eu mostrei para vocês, marquei as pequenas unidades de significado, dei o código para elas, porque quando eu trago para cá e depois eu preciso voltar ao meu texto, eu sei de onde eu tirei. Essa aqui é da carta da Lia, essa aqui é da carta da Marie, então eu volto lá para buscar. Então eu pego essas unidades de análise, eu já estou finalizando, tá, professora Poliana? Eu pego essas unidades de análise, faço aproximações com ela, posso organizar assim numa tabela. À vontade, professora. Tá maravilhoso. Tá, é porque eu vi a mensagem ali do tempo, aí eu pensei que já estava acabando o tempo. Não, é só uma pergunta de uma participante que nós estamos respondendo, tá? Fique tranquila. Tá bem, obrigada. Então, eu vou construindo uma categoria inicial, por exemplo. Eu peguei várias unidades de significado, né, unidade empírica que eu chamei aqui, e todas elas falavam sobre o que é ser professora da educação infantil, que apresenta luta, resistência, e aí eu fui agrupando, eu formei uma categoria inicial. Aí teve uma outra que elas também falavam sobre características da docência, que era insatisfação com a docência na rede particular, outras falavam sobre relação familiar, mas todas essas categorias, no final eu percebi que elas falavam sobre o que era ser professor da educação infantil, que era resistir, era lutar, e os desafios que elas atravessam. Então, vocês conseguem perceber esse movimento de organização que tem na análise textual discursiva, né? Aí, retomando, a gente... desligar o chat aqui. A gente escolhe o corpus, né? Define o código, faz as nossas marcações, tira as nossas unidades de significado, dá um título a ela, reescreve se for necessário, e aí a gente vai organizando as nossas categorias iniciais, e é um processo muito natural, até chegar à nossa categoria final. Pode avançar ainda, por favor. E aí, chegando a essas categorias finais, a gente tem o mesmo nome que a gente coloca na nossa categoria final, é o nome que vai para o título, desculpa, que vai para o nosso metatexto. Então, essas categorias finais, elas serão os nossos metatextos, que é esse texto novo sobre aquele texto que a gente está analisando, né? Então, é um texto autoral, que ele é produzido a partir das minhas interpretações enquanto pesquisadora, do referencial teórico que eu utilizo e daquilo que se mostrou para mim ali no meu corpus, né, das unidades empíricas. Então, faz essa relação, assim. Então, lá no resultado da minha pesquisa, nas minhas categorias finais, eu encontrei a categoria A Busca por Transformação, formar-se na relação consigo e com o outro. Então, o mesmo título que eu tenho na minha categoria final é o título que eu vou levar lá para os meus resultados. É a mesma escrita. Não? E aí eu vou apresentar os resultados dessa categoria. Mas como o Wendel bem falou, tudo interrelacionado. Essas categorias, elas não estão desconectadas, elas têm que estabelecer uma relação entre elas, um sentido entre elas, que todas se voltam a quê? A responder a questão principal de pesquisa, né? A sua questão principal de pesquisa, os seus objetivos. Pode passar ainda, por favor. Então, que questões eu devo considerar nessa produção de metatexto, não é? A estrutura textual ela é construída por meio das categorias e subcategorias resultantes dessa análise. Elas são constituídas de descrição, né? Eu vou descrever algumas questões de interpretação do meu posicionamento, dos meus argumentos enquanto autora. Esse novo texto, esse metatexto, ele é meu. Ele não é mais o texto da professora Marie, da professora Lia, por exemplo, que estavam ali escrevendo a carta. Ele é o meu novo texto, né? A partir dessas novas compreensões que se trouxeram. Claro, garantindo que eu não mude o significado, né, não queira compreender também isso, do que as professoras quiseram falar, que não é uma intenção, né, de pesquisa. Então, a unitarização e a categorização, elas constroem a estrutura básica do texto.
Eu sempre digo assim que eu gosto sempre de ter aquela tabela comigo, mesmo na hora de escrever o metatexto, porque aquelas unidades, aquelas categorias iniciais que eu construí, elas me ajudam a seguir uma linha de raciocínio sobre o que os professores quiseram falar naquele exemplo, né, ou em muitos outros, para construir a minha categoria final, porque são essas categorias iniciais, né, que constituem essa categoria final. Então, não tenho como deixá-las, como esquecê-las. E, às vezes, elas servem de norte, de assim, como se fosse um roteiro para escrito dessa minha categoria final, dessas minhas análises desse metatexto. Pode passar ainda, por favor. Então, como apresentar isso no metatexto, né? Eu trouxe algum exemplo aqui. Aqui é um metatexto desse artigo ainda do livro da professora Valéria, a busca por transformação, formar-se na relação consigo e com o outro. Então, como é que eu trago esses resultados, né? Aqui eu estou falando sobre a formação, aí eu trago um referencial teórico do Paulo Freire, dizendo que ninguém educa ninguém, não é? Tudo acontece nessa troca dialógica, e aí eu percebo que essa troca dialógica ficou clara na fala de Marie, que explicita que o que mais a motiva a continuar na profissão são as trocas de experiências com essas crianças. E aí aqui é uma forma de escrita minha, e aí você pode ter uma outra forma de querer identificar. Eu gosto de trazer o código, já que eu explicito ele na metodologia, então eu trago esse código para cá, que aqui, eu não sou eu que estou inventando isso, foi a professora Marie que falou, que está motivada a continuar na profissão, e ela tem essa motivação pelas trocas de experiência. Então, eu vou fazendo essa inter-relação entre as minhas compreensões do referencial teórico e a fala dos meus sujeitos. Pode passar ainda, por favor. Aqui um outro exemplo também, que eu trago um referencial teórico, e pode passar, aí eu destaco, assim como a BNT nos recomenda mesmo, e faço essa relação com a fala da professora logo abaixo. Pode passar ainda, por favor. Então, é uma forma bem natural mesmo de como a gente costuma escrever o texto, né? Fazendo essas inter-relações com o referencial, com a fala dos nossos sujeitos. Então, o que é que se tem aí? Nesse movimento de análise textual discursiva. A definição do corpus, que nesse exemplo foram cartas e respostas-perguntas, a escolha dos autores que embasam a pesquisa, e aí você faz a unitarização, que é a desconstrução do corpus, a obtenção dessas unidades empíricas, a seleção de unidades, todas com código e título, o estabelecimento de categorias iniciais ou intermediárias ou finais, que são unidades, né, que são agrupadas por semelhança de sentido, e aí surgem dessas categorias, né, na categoria emergente, que gera o metatexto 1, no meu caso, a categoria emergente 2 vai gerar o metatexto 2, e a categoria emergente 3 vai gerar o metatexto 3. Então, seguindo o mesmo título. Pode passar ainda, por favor. Aqui eu iria dar um outro exemplo, mas eu vou passar esse exemplo para não ficar muito... Mas é a mesma coisa, é escolher o corpus. Eu estava mostrando como eu faço, por exemplo, aqui as marcações dentro de um diário de campo, colocando já o nome o código das unidades empíricas, o título pelo meio, né? Pode passar ainda, por favor. E aí, a unitarização, a construção das categorias iniciais, tudo usando por tabela. Depois, se vocês tiverem alguma pergunta, a gente retoma. Pode passar ainda, por favor. Pode passar. São todos exemplos, assim. E a construção dos metatextos, seguindo sempre essa mesma linha. Pode passar ainda. E aqui uma questão que a gente estava até conversando semana passada, fazendo uma formação junto com o professor Sebastião, que inclusive tem algumas professoras que estão aqui assistindo a palestra novamente. A gente está falando, mas e aí análise de desenhos? A gente faz a análise de desenhos ou não? Como é que a gente usa os desenhos das crianças nas nossas pesquisas, não é? E, assim, não tem muito ainda sobre análise de desenhos, né, específico na educação infantil, por exemplo, mas a gente pode buscar outras formas de usar esse desenho para corroborar com a nossa fala. Porque a gente pensa assim, por exemplo, numa análise como essa daqui. A criança, ela me dá um relato
sobre o desenho dela. Ela tem uma fala, ela está lá, eu transcrevi, eu fiz a transcrição dos meus áudios, e eu tenho tudo que a criança me falou sobre o desenho dela. Então, eu tenho esse texto. Então, até que ponto é relevante eu me desgastar como pesquisadora para tentar ter uma outra visão sobre o que o desenho me mostra, se a criança já me falou o que o desenho me mostra, né? E a fala dela é muito mais importante. Mas e aí, eu vou desconsiderar esse desenho, que também é uma expressão, é uma linguagem da criança? Não, eu posso usá-lo para corroborar a minha fala. Aqui, por exemplo, a fala da criança, desculpa. Aqui, por exemplo, eu estou falando, Moana fala sobre o seu desenho, aí figura 3, que eu coloco a figura dela para a professora, explicando que para ela o que destrói o meio ambiente é a ação das pessoas que derrubam as árvores, por exemplo. E aí vem a fala da Moana falando isso, e o desenho dela que mostra sobre o que essa criança está falando. Então, assim, a gente pode depois, se houver tempo, discutir mais um pouco sobre isso, mas, assim, são questões particularidades da análise textual discursiva, né? Estudos que a gente precisa avançar também no campo, como a gente já vem avançando. E, a princípio, é isso, gente. Muito obrigada. Como o Wendel falou, a análise textual discursiva, por exemplo, quando a gente fez o curso com a professora Valéria, foram semanas, meses, não lembro muito bem, mas foi muito tempo para a gente entender tudo isso. Então, a gente tentou trazer aqui para vocês, em menos de 2 horas, alguns aspectos principais assim, sobre a análise textual discursiva. E aqui a gente está à disposição para tentar tirar algumas dúvidas, né, para aprender também junto com vocês sobre essa metodologia de análise tão importante, né, e que tem avançado muito no contexto brasileiro, né, uma metodologia de análise que é nossa, que é do Brasil, feita por autores brasileiros. Então, assim, a gente espera que vocês tenham compreendido. Eu sei que aqui já tem muita gente que trabalha com análise textual discursiva, não é? Mas, assim, a gente sempre está aprendendo algo novo, não é? E estamos aqui, professora Poliana, para ajudar no que mais vocês julgarem necessário. Obrigada. Obrigada, professor Wendel. Obrigada, professora Edith. Foi uma apresentação, assim, muito didática, né? Eu tive acesso aos textos, né? E vocês trouxeram os textos de maneira, assim, bastante didática. Assim, depois de iniciar aqui as perguntas, eu só queria registrar que nós chegamos aqui no pico de 88 pessoas, de 89 pessoas, né? Foi o que eu anotei aqui. Então, né? Uma noite de segunda-feira, né? Vou cansada, nós conseguimos chegar nesse pico aí de 89 pessoas, né? Participando. A gente também gostaria de registrar aqui, tivemos participação de vários estados, né? Do nosso território brasileiro, da Bahia, do Mato Grosso, Minas Gerais. Tivemos uma colega que chegou do Mato Grosso recente aqui no nosso encontro. Temos a participação de diversas cidades do estado do Pará, né? Já do Pará aqui em peso, estado de Óbidos, Santarém. Eu vi outras aqui próximas de Belém também, então a gente gostaria de registrar e agradecer também por estarem prestigiando, né, esse encontro, esse evento tão importante academicamente. Bragança do Pará, olha, já estou aqui recebendo aqui, né, da cidade de Bragança do Pará, foi muito bom, assim, foram muitos elogios aqui, o pessoal, assim, compareceu, né, ao pedido que vocês fizeram, colocaram aqui no chat de onde vem, né, que são estudantes de pós-graduação, mestrado, doutorado, a graduação, Itaituba, Altamira, Rurópolis, nossa, conseguimos avançar em diversas regiões aqui do nosso estado, né, a gente fica muito feliz. Também registrei aqui a professora Daniela, que é da Colômbia, né? Não sei se ela nos acompanha da Colômbia ou se ela é de lá, né? Se ela puder colocar aqui, eu fiquei na dúvida. Se ela nos acompanha da Colômbia, né? Você está estudando aqui no Brasil e, enfim, se é de lá. Da Flórida, nossa, enfim, estamos internacionais, né? Estamos internacionais. Deixa eu ver se tem alguma pergunta que eu não acompanhei aqui, nenhuma pergunta, mas eu gostaria de, como nós combinamos, né, anteriormente, professor Edith e professor Wendel iam fazer suas respectivas apresentações, né, fizeram, e aí eu gostaria de saber se alguém gostaria de se manifestar para fazer alguma pergunta, alguma contribuição, alguma dúvida, algum questionamento.
Aqui somente elogios, professores, professor Wendel. Oi, Ata. Eu gostaria de parabenizar a professora Edith e o professor Wendel, né? E por conta da participação deles, destacar a excelente indicação que a professora Ana Cristina fez para que eles pudessem estar aqui. Foi uma apresentação muito bonita, didática, como a Rogéria falou, trouxeram aspectos conceituais da análise textual discursiva, né? E depois desdobrando as apresentações com exemplos, que é isso que é muito importante na análise textual discursiva, que desde 2014 que eu venho trabalhando, e certamente é algo que a gente sempre vai aprendendo, né? Aos poucos, né? Então eu até sugiro posteriormente um indicativo para a professora Ana Cristina, futuramente, quem sabe trazer a Edith e o Wendel em Santarém para fazer um mini curso para a gente presencialmente, porque eu conheço já a análise textual discursiva, e certamente a forma didática como eles trouxeram já é um espelho da contribuição da professora Valéria, que eu já participei de uma palestra dela, foi muito rápido, eu não participei do mini curso que ela faz, né? Então, de certo modo, assim, destacar a participação de pessoas de todo o nosso Brasil, e estamos internacional agora, né, que nós temos uma participação de pessoas de fora do Brasil, e dizer que a gente fica agradecido, né, Edith e o Wendel, pela excelente apresentação que vocês trouxeram, né? E eu sei que, para mim, que já faço a análise textual, já trabalho com a análise textual discursiva, para mim já é um pouco mais familiarizado, né? Eu gostaria que vocês dessem, vou fazer o papel aqui de quem não conhece, né? E quais sugestões vocês dariam, né, para começar, quem nunca trabalhou, quem está, evidentemente, principalmente com análise de conteúdo, né? Quais movimentos poderiam ser feitos, né, por pesquisadores, sejam da graduação ou da pós-graduação, para começar o exercício de fazer análise por meio da análise textual discursiva, que não é tão simples, né, mas de alguma forma exige se aventurar, né? Eu gostaria de ouvir vocês nesse sentido. Quer começar, Edith? Posso começar a comentar assim. Eu já iria falar assim, olha, professor Iata, eu acho que depois que a gente começa é difícil a gente parar, né? Porque eu tenho até que mudar um pouco isso, que agora eu quero fazer tudo em análise textual discursiva. E ainda bem que toda a minha pesquisa, né, ela está vindo para um campo que dá para fazer análise textual discursiva. Então, acho que para começar, vocês aqui já estão oferecendo uma excelente oportunidade, que é o conhecimento. É saber o que é, não é? Nessa nossa investigação que o Wendel comentou, que a gente está fazendo ele, o professor Sebastião também, a gente já vê que muitas pesquisas apresentam resultados e falam na sua metodologia, que é uma análise textual discursiva, mas que não segue esse processo organizado que a ATD propõe. Então, aí a gente já vê uma limitação nesse conhecimento, né? Por isso que eu falei a importância aqui do minicurso, né? Do minicurso, da leitura dos textos, da leitura do livro do professor Roque Moraes e da professora Maria Galeazzi. Então, assim, é compreender como que faz a análise textual discursiva, né? Assim como outra metodologia de análise que você queira utilizar. Então, eu acho assim que é uma questão fundamental, esse conhecimento, é compreender o que é, buscar essa informação. Eu estava lembrando que quando a gente começou a fazer análise textual discursiva na época do mestrado, em articulação com a professora Ana Cristina também, que estava nos orientando também nessa época, existiam poucas pesquisas que mostravam resultados da análise textual, com a análise textual discursiva. E aí o que a gente tinha era o livro, né? Era o livro para ler, que ele não mostra exatamente como fazer, é um livro muito teórico. E aí, quando a gente ia buscar, não tinha muito essa delimitação de como que a pessoa fazia a ATD,
que passos ela seguia, como escolhia o corpus, como fazia a unitarização, como chegava nas categorias, e hoje isso tem avançado muito, né, no campo da pesquisa, né? Apesar de, como eu disse, ainda terem muitos artigos que falam que é ATD, mas na verdade apresentam só uma descrição do que aconteceu em sala de aula e a gente não vê uma ATD, há também aquelas que já nos mostram assim, os passos que foram seguidos. Então, hoje a gente consegue fazer análise textual discursiva tendo esse comprometimento de estudar, de ir em busca desse conhecimento. Os livros publicados pela professora Valéria e pelo professor Arthur são exemplos claros, né, de como realizar análises textuais discursivas de modo coerente, né, com a metodologia em si. Eu acredito que esse é um ponto bem importante para fazer análise textual discursiva. Como a professora Edith colocou já essa perspectiva mais teórica de se aprofundar, de ler, de se aventurar, né, como o professor colocou, uma forma prática que a gente pode observar, que eu testei, é, por exemplo, nas nossas pesquisas na área da educação, a gente normalmente coloca memorial, né? Então, pegue os 5 memoriais de 5 dissertações e tente encontrar semelhanças, utilizando a análise textual discursiva. Então, busque semelhança, grife, utilizando essas etapas, né, esses processos que nós falamos aqui hoje, que já seria um primeiro teste, né, de você estar começando a identificar nesse processo dos memoriais as categorias, as unidades, e aquilo dialoga com o professor está falando. Pode ser um teste, assim, para quem está começando. Obrigada, professora Edith. Professor Wendel, nós temos algumas perguntas já que podemos prosseguir, né, para elas. A segunda, eu ia fazer uma colocação, né, e nós temos a seguinte pergunta: como vocês estabelecem a diferença entre ATD e análise de documentos e análise de conteúdo? Como vocês estabelecem a diferença entre ATD, análise documental, na realidade, e análise de conteúdo? A pergunta é da Solange Ribeiro. Eu acho. Beleza. Bom, primeiro que eu observo que a análise documental, eles são o meu corpus, né? Eu observaria ele... A análise textual discursiva, ela vai me ajudar em como eu quero analisar esses documentos. Ela dá esse processo que a gente comentou aqui. Mas agora a diferença entre a análise do conteúdo e a análise discursiva, eu vou colocar alguns pontos para vocês aqui, certo? Por exemplo, a análise do conteúdo, a categorização que ela vai ter é pela frequência e a classificação das unidades. Então, por exemplo, a repetição de um determinado conceito, a repetição de determinada frase ou categoria, então é pela frequência. Na análise textual discursiva, a categorização é desassociada da frequência. É um processo mais interpretativo, como nós colocamos aqui. Então, eu vou colocando a categorização conforme meus objetivos, meus problemas, é mais interpretativo. Na análise do conteúdo, as categorias são a priori ou a posteriori. Na análise textual discursiva, as categorias podem ser a priori, podem ser emergentes, né, o que surge durante o processo, ou pode ser mista. Eu posso vir com uma categoria a priori e durante o processo surgiu uma categoria emergente que a minha teoria não dava conta de responder. Então, eu tenho categorias mistas, né? Na análise do conteúdo, normalmente a categorização ela é única. Você sai do texto direto para a categoria. Na análise textual discursiva, a gente pode ter inicial, intermediária e final, como a professora Edith colocou, certo? Na análise do conteúdo, por exemplo, também, existem alguns princípios de categorização. Por exemplo, exclusão mútua. Se eu coloquei uma unidade de análise em uma categoria, ela não pode se repetir em outra. E aqui a gente falou que a análise textual discursiva pode. Lá também é mais por homogeneidade, né? Na análise do conteúdo, é por homogeneidade. Existe um certo conjunto categorial. Então, deve haver só um registro e uma dimensão de análise. Na ATD, não. A categoria se dá por semelhança, em sentido de unidade, é mais autoral e pode se repetir de uma categoria para outra. Na análise do conteúdo, tem certa neutralidade do pesquisador. O processo ele é mais descritivo, é um pesquisador mais observador. Na análise textual discursiva, não. O pesquisador é autor, como a professora Edith colocou. Ele está no centro do processo, porque vem da concepção hermenêutica mesmo. É uma significação, é a função do pesquisador, ela fica latente durante o processo de escrita. Lá na análise do conteúdo, o método está mais ligado com o método dedutivo ou indutivo.
Na análise textual discursiva, ele já aceita o método dedutivo e indutivo, mas o terceiro método muito mais forte, que é o intuitivo. Na análise do conteúdo, a gente vai ter também, não há metatexto. Já no análise textual discursiva, a gente tem a produção do metatexto, onde o pesquisador se coloca no lugar de pesquisador, analista, autor, ali embebido durante o processo de análise. Consegui te responder? Eu acredito que sim, professor. Para mim ficou bastante claro. Eu vou chamar aqui a professora Solange, ela levantou a mãozinha. Boa noite. A Solange está aqui, a Solange Ribeiro. Né? Ela está por aqui. Só não consigo abrir a minha câmera. Obrigada por responder. Mas, assim, eu só queria fazer um comentário. Porque, assim, quando a gente lê sobre a análise textual, ela parece muito parecida com a análise documental, né? Porque a gente fica também nesse lugar, na análise documental, dessa leitura crítica daquilo que a gente faz como recorte, né, para analisar. E esse processo de desmontar, né, aquilo que a gente encontra. Então, eu achei, assim, em muitas coisas parecidas. Ainda, né, provavelmente me faltam elementos para dizer que, para estabelecer essa diferença. Entre a análise de conteúdo parece bem clara esse distanciamento, mas da análise documental me pareceu bem próximo. E aí eu tenho uma outra pergunta que eu vou deixar aqui no chat para seguir na ordem, tá? Muito obrigada. Fica um desafio dever de casa para ti, Solange, porque a gente sempre fala isso quando a gente vai conversar sobre análise textual discursiva, que os alunos perguntam, mas eu posso fazer a aproximação dela com esse elemento aqui? A gente pergunta, é aí que avança. Quando a gente faz essas perguntas, que a gente começa a ver similaridades, a gente tenta investigar, será que tem aproximações ou diferenças? Quais são as aproximações? Quais são as diferenças? E aí tu podes investigar isso, inclusive trazer para a gente, que é uma inquietação interessante, inclusive. Realmente, ele tem muitas similaridades com a análise documental também, né? Aquela análise crítica dos documentos, separação, a divisão dos documentos em fragmentos menores. Obrigada, professora Helena, professora Edith. A gente vai seguindo a sequência aqui. A professora Solange também está aguardando para fazer sua pergunta, sua manifestação. Professora Solange, fique à vontade. Obrigada, Poli. Queria parabenizar inicialmente o Wendel e a Edith. Eu acho que foi muito esclarecedor e penso que o quantitativo de perguntas traz justamente esse movimento interno que vocês fizeram conosco em relação às provocações, né, da exposição que vocês fizeram sobre a ATD. A minha indagação diz respeito ao tempo para a análise. E aí eu falo isso a partir de uma angústia que me acomete quando eu estou fazendo avaliação de alguns trabalhos. E eu percebo que os pesquisadores eles não tiveram condição de fazer a análise necessária para concluir a percepção sobre o seu objeto de investigação. E eu queria ouvir de vocês sobre como vocês têm lidado com essa questão, porque eu tenho recebido alguns trabalhos que eles iniciaram a análise, mas foram consumidos pelo tempo. 2 anos de mestrado e apenas 4 anos de doutorado, muitas vezes não são suficientes para você concluir toda a análise do seu objeto de investigação. Então, só para a gente ter essa percepção sobre como vocês têm lidado com essa questão do tempo, eu penso que pode ajudar também a orientar os alunos que estão aqui nos ouvindo. Obrigada e, novamente, parabéns pela bela apresentação de vocês. Posso começar falando agora ainda? É uma pergunta excelente, professora Solange, muito obrigada. Mesmo a gente que já faz um pouco de ATD, às vezes a gente mergulha muito nessa tempestade e a gente acaba afundando junto com ela. Se a gente não se organizar bem. Porque imagina, você tem um corpus muito grande, muitos documentos, vamos usar isso, né, para analisar, muitos textos, e aí de repente você vê que tudo aquilo é muito importante e começa a marcar várias unidades de significado, e aí você fica imerso numa coisa gigante que você não dá conta, né, com o tempo que você tem, principalmente no mestrado. Então, eu vejo que
um primeiro ponto assim importante é delimitar bem o seu corpus de pesquisa. Como eu falei, não ter medo de cortar, né, como o Ender falou, de aparar as arestas aí, de delimitar bem esse corpus. Então, às vezes, a gente fica assim receoso de eliminar uma entrevista que não nos serve, e a gente perde um tempo muito grande fazendo uma unitarização que depois a gente não vai usar nada dali, né? E, claro, às vezes a gente só percebe isso depois que faz. Mas assim, fazer essa delimitação do corpus é um primeiro ponto muito importante, né, para a gente controlar esse tempo. Outra questão que eu vejo é ter bem claro os nossos objetivos e as nossas questões de investigação, né? Porque senão você vai ler o texto e tudo você vai achar importante. E aí você não vai conseguir, você vai se perder. Tudo vai ser importante, mas aquilo nem responde a sua pergunta, não está relacionado com os seus objetivos, mas você quer unitarizar, você quer criar. Então, é saber também ter essa percepção de pesquisador, de que você está ali investigando para responder uma pergunta de pesquisa, né? Então, não dá para considerar tudo. Então, é bem ter essa percepção, essa coerência, assim, né, de delimitar seu corpus, de fazer a sua unitarização, as suas categorias, né, com essa percepção de que você tem que responder a uma pergunta de pesquisa, você tem que caminhar ali junto com ela. Eu vejo, Wendel, muito esses dois pontos, assim, importantes para você ter esse controle do seu tempo, né? Só complementando a professora Edith, concordo perfeitamente nesses dois elementos que ela colocou. Mas atento, quem trabalha com transcrição, gente, tem que se programar. E outra coisa, às vezes é menor ter menos fontes de evidência, né? Porque quando a gente faz uma pesquisa, mas é um doutorado, aí só quer ter 10, né? Entrevista, documento, legislação, não sei o quê. E na hora de fazer análise de tudo isso e construir as cartas, é impossível. Então, quem trabalha principalmente com transcrição, é a primeira coisa que eu coloco, se programe, a transcrição ela demora. E eu acho importante a transcrição, porque ela contribui nesse processo do pesquisador ler e reler o texto que está trabalhando, né? Que os autores sempre falam isso, da gente estar mergulhado no trabalho, tá mergulhado nesse processo. E um outro ponto importante é, não deixe para estudar ATD quando já tiver o material coletado. Porque quando a gente entende ATD no início da nossa pesquisa, ele é um processo auto-organizado. A gente já está pensando no nosso referencial teórico, a gente já está pensando como é que a gente vai produzir o nosso material, a gente já vai começando a refletir e projetar o que pode dar certo e o que pode dar errado. Então, ler ATD logo no início da sua pesquisa, porque ela vai, inclusive, ajudar a organizar as nossas leituras. Obrigada, queridos. Obrigada, professor Ender, professora Edith. A gente segue aqui com mais uma pergunta. É o participante Márcio Cavalcante. Ele diz assim: qual é o software que vocês utilizam para implementar a ATD? Vou responder primeiro, porque eu sei que a professora Edith conhece. Eu não uso software. Eu sei que tem gente que usa o Eramutec. Eu não uso software porque no software, Ender, como pesquisador agora individual, pesquisador autor da minha pesquisa, eu acho que eu preciso, nesse processo de ler e reler e me apropriar do meu material, eu mesmo tenho que fazer essas classificações. E eu imprimo ainda, tá, gente? Papel reciclado, claro. Mas eu imprimo ainda e eu gosto de fazer manualmente, porque esse processo de fazer a transcrição e de fazer o destaque manualmente me ajuda a me impregnar do meu material. E eu consigo discutir melhor. Mas tem gente, já outros pesquisadores, que conseguem usar software, que inclusive facilita, porque ele já faz o destaque entre eles. Eu gosto também de fazer a parte de destaque, porque dificilmente um software ele constrói categoria mista ou emergente. Ele vai lidar com categorias a priori, alguma coisa assim, mas dificilmente ele surge uma categoria nova. E esse surgimento de uma categoria nova é muito dessa experiência de pesquisador autor, de observar que o que se mostra ali não está abarcado pela teoria. Então, eu Ender, uso manual. Eu também não costumo usar, né? Não tenho nada contra, eu acho também que vai muito da sua pesquisa, dos objetivos, da quantidade de elementos que você tem, de textos, não é? Tem gente que usa o MaxQDA, o Iramutec, como o Ender falou, que são ferramentas que ajudam muito na construção dos dados. Eu, particularmente, dentro dos meus objetivos de pesquisa, das minhas questões, do que eu tenho investigado nos últimos anos,
Eu também tenho caminhado para isso que o Wendel falou, para analisar meus textos, né, como não são muitos textos, mesmo agora nessa revisão sistemática de literatura, mas eu tenho preferido ler e identificar essas unidades e construir essas categorias. Mas quem tiver interesse, né, sobre esse assunto, quem gosta de usar essas ferramentas, que é muito importante, a gente tem que usar isso a nosso favor, principalmente como a professora Solange colocou, às vezes é o tempo que a gente não tem, e essas ferramentas elas nos ajudam com essas questões do tempo também. E no próprio, como eu disse, né, no próprio livro da professora, nos livros lançados do curso de ATD, ou mesmo nas teses, dissertações de trabalho dos próprios orientandos da professora Maria Galeazzi, a gente já encontra exemplos de software, né, de pessoas que usaram essas ferramentas e que têm resultados muito promissores, muito positivos dentro da análise textual discursiva. Então, quem tiver interesse, assim, eu recomendo que procure. Hoje há muitos cursos também que ensinam, né, de modo online a utilizá-los. Eu, particularmente, nunca usei nenhum. Já tentei usar, eu acho que o MaxQDA para categorização, eu até compartilhei com o Wendel, né, a experiência. Gostei muito, mas depois eu acabei abandonando e fui para o manual mesmo. Obrigada, professores. Temos mais duas perguntas aqui no chat, mas eu gostaria também de falar um pouco da minha experiência rapidamente, né? Eu ouvi falar da ATD logo no início do doutorado, a professora Solange, a professora Cláudia e o professor Iata falavam sobre a ATD, né? Eu também fui buscar fazer leituras, tive a oportunidade de fazer o curso no passado, no início do passado, com a professora Valéria, ano passado, com a professora Valéria e com o professor Arthur. Foi assim, um curso fantástico, né? Ajudou a esclarecer muitas coisas, porque o livro, você tem acesso ao livro, de fato, ele é um livro assim, muito teórico, né? O livro que vocês apresentaram, né? Do professor Moraes e da professora Galeazzi. E parece que no curso, fazendo propaganda do curso já aqui, né? Mas o curso parece que ele vem descortinar muitas questões, né? Porque assim como vocês trouxeram de maneira bem didática, né? A professora Valéria, o professor Arthur, além de serem muito solícitos, também trazem de maneira muito didática, né? A ATD. Eu fiz um chá do conhecimento, né, que é o capítulo da minha tese, usando a ATD, já foi um exercício exaustivo, né, por assim dizer, né, eram 22 trabalhos, dissertações e teses, e eu fiz tudo manual, né, então, assim, eu demorei em média de 3 a 4 meses para chegar ao produto final, então, assim, você produzir uma sessão nesse período, e aí fazendo um gancho com o que a professora Solange mencionava há pouco do tempo, né, que a gente tem, é um tempo considerável, né? Você se dedicar esse tempo para apenas uma sessão, né? Então, eu estou pensando aqui, né, na minha análise dos dados, né? Porque minha qualificação foi recente, né? E mais o próximo passo, né? Um dos próximos passos, na realidade, é a análise dos meus dados. E eu ainda estou com várias fontes. Estou com um diário de campo, entrevista, observação participante, tem os encontros formativos, né? Que aí também tem material didático. Eu já estou pensando, né? Já conhecendo um pouco da ATD dos aspectos teóricos e práticos também, de certa forma, nesse processo de auto-organização, né? Tendo o horizonte, o tempo que eu tenho, né, para terminar o meu curso, né? Eu tenho 1 ano para terminar o meu curso, considerando as fontes que eu tenho, considerando os meus objetivos, né, a minha questão problema, considerando todas essas questões no meu horizonte e o tempo, aí eu estou pensando em utilizar o Oramutec, né, tive a experiência de fazer tudo manual, também eu imprimi tudo, fui fazendo o processo todo manual, foi um processo muito bacana, muito exaustivo, mas muito bacana, porque você conhece, de trás para frente os textos, né, aquilo que você vai alocando ali, foi muito interessante, para mim foi muito diferente daquilo que eu já tinha feito, né? Então, para mim foi assim, muito bacana, mas eu já estou pensando como vou trabalhar todo esse material, porque de alguma forma o tempo que eu tenho ali é curto, né? Não é um tempo tão grande. Aí estou pensando em lançar a mão de algum software para me ajudar nesse momento. Nesse caso aí tem um diferencial. Provavelmente foi um material produzido por ti, né? Esses materiais durante alguma prática pedagógica, durante essa pesquisa, né? Sim, então, na própria construção, na própria aplicação, tu já está imersa nesse material. E outra coisa, tuas categorias, tu considera que tu já tem elas ou tu vai construir elas ainda? Porque tudo isso também influencia. Eu acho que elas vão ser emergentes, né? Elas vão ser emergentes. É um desafio. É um desafio.
Tá bom, mas diga, Professora professor. Poliana, eu não sei se o Sebastião ainda está aqui na sala, né? Mas ele estava, o professor Sebastião. Ele, semana passada, quando ele estava fazendo uma palestra sobre ATD, ele estava falando exatamente assim dessa questão que você trouxe como problema. Ele, na época da tese dele, ele tinha muitos corpos, né? Assim, tinha entrevista, tinha diário de campo. Então ele alertou a minha orientadora, que foi a professora Terezinha, né? Olha, Sebastião, você tem muita coisa, de repente faz um recorte aí. E aí ele fala para a gente que foi isso que ajudou ele a avançar também. Ele fez um pequeno recorte ali, viu que, como eu falei, né, às vezes a gente precisa abrir mão de algumas coisas, quando dá para abrir, né? E aí foi isso que ele fez. E aí você falando, eu lembrei do caso dele também como exemplo, né, dessa quantidade de material que a gente tem e por conta do tempo não dá, né, ficar meio apertado para fazer essa análise. Eu estou pensando nesse processo de auto-organização, como é que eu vou fazer para utilizar esse material, mas aí eu tenho um pouco de dificuldade, a Solange é minha orientadora, também me orientou no mestrado e no doutorado, tenho um pouco de dificuldade de me desfazer assim, dos textos. Mas eu preciso internalizar esse processo, né? Às vezes, opinião externa. Por exemplo, eu sou muito apegado ao meu texto. A Edith também eu sei que é. Então, para mim, tudo é importante. Então, por exemplo, quando eu vou submeter numa revista e dá 30 páginas, aí a revista diz, não, mas no máximo são 18. É impossível, não tem como fazer a redução. Aí eu peço para a Edith dar uma lida, porque ela, como uma pessoa que está visualizando por fora, consegue observar os objetivos e o problema, e ela consegue ver, isso aqui eu acho que se tu tirar essa parte aqui, faz super sentido ainda o texto, e tem dado super certo. Dica de ouro, professor, muito obrigada. A gente vai seguir aqui numa próxima pergunta. A pergunta é da Ivanessa Silveira, diz assim: considerando as diversas formas de analisar o material de uma pesquisa, o que leva o pesquisador a optar pela ATD? Como definir uma metodologia de análise apropriada para um certo tipo de pesquisa? Edith, eu posso começar? Pode sim. A análise textual discursiva, ela, no meu caso, ela se mostrou principalmente porque eu sabia que provavelmente, pelo que eu vinha, por conta da minha experiência também, né? Eu trabalhei 10 anos com espaços não formais e na construção do meu problema, na leitura do meu referencial teórico, eu já imaginava que provavelmente surgiriam categorias intermediárias e teriam categorias emergentes, que as outras formas de análise não contemplavam, como eu falei para vocês, na diferenciação da análise do conteúdo para análise textual discursiva. E eu gostei também da análise textual discursiva porque ela permite essa influência do pesquisador, autor, durante a escrita do metatexto. Então, depende da forma como tu te relaciona enquanto pesquisadora na pesquisa, se tem um trabalho mais descritivo, que tu te observa fora do ambiente do campo durante a análise, que tu coloca como mais descrição, tu coloca como mais construção de categorias a priori. Então, pode ser que seja, por exemplo, análise do conteúdo. Ou então tu tem um trabalho que os autores que tu trabalha, por exemplo, quem trabalha com Foucault, quem trabalha com autores da filosofia da diferença, quem trabalha com autores da psicologia, alguns na área da educação, eles conseguem fazer o entrelaçamento da teoria até os resultados. Quem trabalha com materialismo teórico-dialético consegue fazer com os mesmos autores a introdução, a metodologia, a discussão dos dados. Então, depende de quais são o referencial teórico que tu utiliza, como tu te relaciona enquanto pesquisador com o teu objeto de conhecimento e também como é que tu espera fazer esse diálogo na tua discussão. Perfeito, concordo com Endel e Vanessa. E assim, também, a análise textual discursiva é uma grande possibilidade, né, rica dentro da pesquisa qualitativa, para você fugir daquela análise livre, que às vezes a gente acaba fazendo não, né? Que às vezes alguns pesquisadores fazem por não escolher uma metodologia de análise. Então, tanto a análise textual discursiva, a análise de conteúdo, como ainda falou, aquilo que você vai achar que tem mais afinidade com a sua pesquisa, com o seu referencial teórico, você tem que adotar e assumir, para fugir dessa análise livre que não corrobora tanto com uma pesquisa científica, não é? E também essa questão da análise textual discursiva
te permitir muito essa autoria dentro do texto, né? Esse diálogo com as suas categorias, né? Essa utilização de várias unidades de sentido em várias partes do texto, nesse diálogo entre você como autor, do seu referencial teórico e do que esse corpus de análise traz para você. Então, eu acho assim que a análise textual discursiva é algo que é uma metodologia que abarca bem com as questões, né, das nossas pesquisas de base qualitativa, né, do tipo qualitativa. Eu tive a sorte, no grupo de pesquisa, se comentar sobre possibilidades de análise de discurso, análise do conteúdo, análise textual discursiva. Então, observando as apresentações, eu consegui me aprofundar na análise textual discursiva. Então, se está começando agora, dá uma pequena breve leitura em outras formas de análise para ver se a tua realmente que tu está pensando se encaixa com o teu objetivo de pesquisa, na tua relação com o teu objeto de pesquisa, em como tu quer discutir teus dados. Porque durante esse processo eu vou dizer, não, isso aqui eu acho que nesse momento não é para minha pesquisa. Esse aqui ele se encaixa melhor. Então eu vou optar por esse aqui. Obrigada, professora. Então, vamos para a última pergunta, considerando também o nosso tempo, né, depois dos encaminhamentos finais. Nossa última pergunta é a seguinte: quais as limitações que vocês têm observado na ATD? Edith, pode falar de uma. Tu falaste na tua apresentação dos desenhos. Dos desenhos, não é? Tu falou assim, Edith pode falar de uma, aí eu pensei em duas. Uma relacionada com o que a professora Solange perguntou, não é? Eu acho que uma das limitações é essa, enquanto pesquisadores, da gente ter dificuldade, às vezes, de delimitar o que a gente quer, ou às vezes de se distanciar da nossa questão de pesquisa. E esse é um movimento perigoso que acaba acontecendo na análise textual discursiva, quando você se distancia disso, e aí você acaba, vou usar a questão do tempo, né? Acaba perdendo muito tempo, fazendo uma unitarização desgastante, com coisa que você não vai usar ali na sua pesquisa. Então, assim, eu apresentaria isso como uma limitação, desde que se você não tivesse esse conhecimento claro, né, essa coerência de que você tem que caminhar junto com a sua questão de pesquisa, porque senão você vai acabar se perdendo. A outra questão, eu acho que era isso que o Ender queria falar, que é da análise dos desenhos, não é? Por exemplo, o meu campo de pesquisa, que é pesquisa com criança, com infância, a gente quer muito utilizar os desenhos das crianças. E, às vezes, até em outras etapas da educação, né, a gente tem desenhos, tem imagens que a gente quer utilizar. E ainda há, no campo da análise textual discursiva, essa limitação de referencial para analisar a imagem. E a gente estava até conversando, né, sobre isso, até que ponto é importante, né, que eu trouxe um pouco na minha fala, até que ponto é relevante eu analisar essa imagem, a fala da criança, a fala do sujeito, já não me cabe, né? Não é melhor usar essa análise de imagem, né, se eu fosse fazer um estudo, se eu fosse da área da psicologia, por exemplo, e quisesse compreender alguma coisa que aquela imagem quer me mostrar, porque se você vai fazer uma análise de imagem, por exemplo, você tem que trazer elementos daquela imagem, a cor, o risco, o grafismo da criança, enfim, são outros elementos. Então, é uma questão que, se a gente pretende utilizar na ATD, a gente tem que avançar nessas pesquisas e ver essas possibilidades. Acho que esses dois pontos, assim, a princípio, eu vejo como limitações da ATD, né? Principalmente o primeiro, que é você ter essa coerência mesmo de delimitar bem e de não se perder dentro dessa tempestade de luz. E mais alguma coisa ainda? Eu colocaria que tem algumas limitações que a gente já comentou aqui em processo de superação. A primeira é o uso de aplicativos. Quando eu e a Edith começamos, não tinha esse debate de aplicativos. Então, era uma limitação o uso de aplicativos. Então, foi sendo superado. A segunda, em processo de superação, a ATD no uso de análise de documentos. Os autores colocam no texto deles que pode ser usada com documentos pré-existentes, no caso de legislação, material didático e tudo mais. Só que quando a gente ia para a prática, não tinham trabalhos na área com documentações. Agora que estão surgindo trabalhos com revisão de literatura sistemática, de tese e dissertações, com legislação, então está em processo de superação. E o reconhecimento pelos pares, que tem sido muito bem aceito a análise textual discursiva para a submissão das revistas.
Lembrando que ainda é um processo novo, nem todo mundo, os autores e pareceristas da área, conhece a análise textual discursiva, mas o que a gente observa pelo nosso grupo de pesquisa, nossos conhecidos, ela que tem sido bem aceita, inclusive sendo bem elogiada pelos pareceristas, né? Eles discutem outras coisas do artigo, mas não discutem a análise textual discursiva, porque esse processo que eu e a professora Edith colocamos aqui, ele é bem detalhado, né? A gente não joga nos nossos artigos assim, foi feita uma análise textual discursiva. Não, a gente conta um pouco do processo que acontece, e isso tem sido reconhecido pelos pares nas revistas científicas e nas bancas de dissertação, doutorado, trabalho de conclusão de curso, especialização. Então, isso é um ponto bem positivo em fase já de superação. Tá certo, professores, a gente já está chegando, né, ao nosso momento, os momentos finais do nosso encontro, né? A gente gostaria de lembrar dos nossos dos nossos próximos encontros do ciclo, né? O nosso próximo encontro é dia 29/4, com a pesquisa narrativa. Dia 13/5, que a temática ainda será definida. Dia 27/5, com letramento científico. Eu gostaria muito de agradecer aos professores, né, Endo Menezes e a professora Edith, que trazem reflexões, problematizam a ATD. Agradecer a professora Ana também, que está aqui conosco, que orienta ambos. E, assim, eu gostaria de abrir o espaço para que vocês pudessem fazer as considerações finais de vocês de maneira bem breve. Professor Wendel e professora Edith. Bom, reforçar o agradecimento dessa parceria, agradecer à professora Poliana pela mediação, agradecer à professora Cláudia Castro, que fez o convite, agradecer à professora Ana Cristina, que fez essa interlocução dos grupos de pesquisa, trazendo esse diálogo de saberes que é tão importante entre as universidades e principalmente na nossa região. Então, agradecer também todo mundo que está aqui participando da comunidade acadêmica, da comunidade escolar, numa segunda-feira à noite. Agradecer nossos digitais influencers que divulgaram nossa palestra incessantemente em todas as redes sociais. Muito obrigado. Reflexo disso, mais de 80 pessoas aqui. Então, e gente cobrando porque já tinha fechado o link, né? Então, mais uma vez, obrigado. Também agradeço, muito grata por estar aqui compartilhando um pouquinho do que a gente sabe sobre a ATD e reforço, né, que o que a gente sabe foi fazendo pesquisa, foi mesmo colocando em prática, foi eu já passando por processos em que eu tinha centenas de unidades empíricas e aprendi que eu não poderia me distanciar das minhas questões, dos meus objetivos, ou seja, é fazendo a análise textual discursiva que a gente vai aprender mesmo, né? Então, é praticando esse exercício de ATD num texto pequeno e vai expandindo, né? Agradeço muito, novamente, a todos vocês aqui presentes. Eu tenho certeza que vocês vão ser contaminados, assim, de modo positivo, né? Por alguma coisa da ATD que vai ajudar vocês na pesquisa. E continuar, né, em busca desse conhecimento. Qualquer coisa a gente está por aqui para ajudar também no que a gente sabe. Obrigada. Obrigada também. O professor Iata pediu para fazer uma fala rapidamente, professor Iata. A palavra está franqueada para o senhor. Certo. Eu agradeço novamente a participação dos professores, o professor Wendel e a professora Edith. Dizer para vocês que teve uma pergunta aqui se o encontro foi gravado. O encontro foi gravado. E em momento oportuno nós teremos a intenção de colocar no canal do Formazon, tá? E tem a pergunta em relação aos próximos encontros. Nós faremos o mesmo processo de divulgação, tá? É um evento que tem a abertura para a participação de professores da educação básica, estudantes da pós-graduação, da graduação, professores da universidade, e demais interessados que queiram discutir sobre a temática, tá? Só lembrando, né, aqueles que ainda não assinaram a frequência, nós temos vários registros, então, para efeito de certificação, será por meio da frequência que nós realizaremos o processo de certificação. No mais, agradecer a todos, que nós ainda temos aqui 68 presentes no final, né, 9 horas da noite, e certamente isso muito nos alegra, porque é uma discussão muito importante. E ter aqui a professora Edith e o professor Wendel abrilhantou a nossa noite, né? Então, uma boa noite a todos.
e até a próxima oportunidade. Obrigada, professor Iata. Então, a gente finaliza aqui agradecendo a você que esteve conosco nessa segunda-feira, né? Agradecendo a sua participação, professores, técnicos em educação, escolas parceiras, o FOPA, assim como demais instituições de todo o Brasil que estiveram conosco aqui nesta noite. Obrigada por prestigiar o nosso evento. Uma boa noite a todos e até o próximo encontro, que ocorrerá dia 29/4. Até mais. Boa noite. Boa noite.